Bom dia mesa. Minha pergunta vai para essa mesa que tá posta. Eu sou Lúcio, sou aluno do curso de mestrado da Federal do Pará. Achei interessante, as três exposições, elas nos mostram o viés político. Em algumas fica um pouco mais, isso fica um pouco mais claro, um pouco mais explícito. Mas uma das apresentações que me chamou muita atenção foi o conceito de circularidade que o professor Fausto coloca, que não só se detém nos meios institucionalizados, nos meios mais tradicionais. Isso fica claro nas fotos que é mostrado em relação à repercussão e ao desdobramento da morte do Chaves. Inclusive, muitos enunciados que foram pegos da rua, né? Inclusive, a gente vê o grafite como algo que provoca os veículos que são institucionalizados. Então, aí fica clara essa relação estabelecida do poder, né? Do discurso sendo construído não só pelos meios estabilizados, os meios que a gente já conhece, mas também a sociedade fazendo. Então, queria, para objetivar a pergunta, professor Fausto, hoje, como é que está se dando, de um modo diria um modo mais geral, essa relação sociedade civil e meios, quando se trata de assuntos polêmicos como morte de um político ou de um casamento gay assumido, né, que também pode se estender a pergunta ao professor Porto. Bom, sobre essa questão aludida à circulação, quando se faz uma referência às relações sociedade civil e meios, há alguns problemas aí que são problemas muito emergentes. Por exemplo, e tem a ver com essa pergunta que foi dirigida aos colegas da mesa anterior, na medida em que se destaca que hoje parece que se torna mais forte a questão do quem diz do que se diz. Então, coisas correlatas. Vejam bem, me parece que há uma crise muito relevante, muito preocupante, que é a crise das estruturas de mediação na sociedade, sobretudo as estruturas de mediação jornalísticas, midiáticas. Explico-me. Ao mesmo tempo em que admitimos que, de fato, o quem diz se torna mais importante do que aquilo que se diz, é verdade, na medida em que há um processo crescente de um deslocamento da narratividade, de estruturas, vamos dizer, estruturas produtivas para a mão dos atores. Os jornalistas se independizam de estruturas mais rígidas e se tornam atores, a ponto de há situações em que eles se tornam os narradores de suas próprias enfermidades, das suas próprias realidades. Há dois exemplos típicos, um que se reporta a um campo jornalístico, que é um grande jornalista gaúcho, que é acometido por um câncer, passou 6 meses, ele na coluna, em um conjunto, num circuito muito complexo de meios, falando sobre o processo que representou o tratamento da sua enfermidade. Um outro caso mais específico ao campo político foi o tratamento da enfermidade do Lula, quando ele próprio via o Instituto Lula e um fotógrafo, é ele quem desenvolve toda uma estratégia enunciativa de dizer: estou aqui, onde eu estou, o que é que eu estou fazendo? Quer dizer, no fundo, voltamos a uma seguinte problemática. Sim, de certa maneira, o quem diz é mais importante, porque a sociedade vive uma carência do problema de estratégias de contato, né? Os relatos tecnológicos e industriais impessoalizaram o problema das estruturas de contato. E paradoxalmente, na sociedade em vias de mediatização, as tecnologias favorecem digamos assim, a emergência dessas enunciações onde são marcadas pela atorização do acontecimento, por exemplo. Só que, muito rapidamente, as redes sociais se tornam um coletivo, chamemos isso de um coletivo, onde se realiza aí um grande trabalho de narratividade pública. A narratividade pública escapa das mãos dos narradores, dos mediadores, e ela vai para as mãos desses coletivos, né? É isso que justifica a reação do secretário de Segurança ou do editor de um jornal, dizendo como relatar quando não temos mais fontes, quando as fontes se relacionam diretamente com as redes sociais, não tem mais o mediador nesse trabalho aí de interpretação e de construção narrativa. Portanto, eu acho que, tanto do ponto de vista de meios, há uma crise,
quando os meios se veem enfraquecidos na sua atividade mediadora, quanto a sociedade também se vê apropriada, ela se apropria desses protocolos de comunicação e que são bafejados, esse bafejado por essas novas estruturas tecnológicas de comunicação. É uma nova realidade típica que apenas começa, digamos assim, no nosso contexto contemporâneo. E o caso Chaves tem muito a ver com isso, porque é um caso que circula em vários elos, né? E que escapa, ora o campo político tenta segurar o processo interpretativo, mas que desloca-se nas mãos de muitos atores, sobretudo esse ator chamado, de uma categoria que foi abandonada, mas parece voltar agora com toda a força, que é essa categoria das massas, portanto. Estou pensando aqui na estrutura dos mitos. E um dos grandes mitos da sociedade é o mito adâmico, é o mito de origem. E costuma-se dizer que nós nascemos a partir de um mito, nós vamos morrer miticamente, que seremos de alguma forma cultuados. Agora, essa longa passagem aí entre um mito e outro, cabem principalmente as religiões explicar por onde a gente passa. Essa visualização entre o mito de abertura e o mito de fechamento, e essa passagem, esse caminho do deserto aí, a gente poderia, que é o caminho quando os fatos vão se transformando em acontecimento. Então, das leituras que eu indiquei, a leitura de acontecimento é a melhor delas para explicar, né? Você arqueologicamente, e junto com o acontecimento, você explica essa passagem de um mito a outro. Porque é importante lembrar, nós estamos falando de casamento gay, casamento entre pessoas do mesmo sexo. Estamos falando de um mito de iniciação. As cerimônias oficiais, as cerimônias de abertura, o sair dos armários. Ninguém ainda está falando se o casamento gay, casamento do mesmo sexo, ele dá certo ou vai dar certo, mais do que o casamento heterossexual. Então, a gente comenta muito, um casal na porta da igreja, todo mundo alegre, satisfeito, agora vai ver como é que é a vida. Quer casar? Deus me livre, não quero casar, porque casamento é um negócio complicado. Então, estamos falando das origens, dos inícios, das aberturas. Mas e a passagem? E o ritual de caminho para o deserto? Como é que faz? Tem que consultar o Cristo, consultar São João Batista, ou o próprio capeta, que são acostumados a viver no deserto. Eu diria o seguinte, que os casamentos heterossexuais, eles estão muito tranquilos demais. Os arautos da heterossexualidade está muito deitado em berço esplêndido. Está tudo bem, não vai mudar nada. Essa é a tônica da sociedade heterossexual, que é dominante ainda. O casamento gay, como tal, ele está cheio de arautos, ele está cheio de porta-vozes, muitas pessoas se manifestando. Então, é um casamento em luta, em guerra, em processo de falação. O casamento por parte das igrejas evangélicas, e se está ligado à Igreja Universal, eles estão atuando no campo da cura gay. Eles querem acabar com essa união homossexual, partindo para processos de cura, usando uma psicanálise religiosa, sei lá o quê.
O casamento gay da Igreja Católica, há uma abertura pequena que exista, mas a abertura, o Papa dizendo que todos somos filhos de Deus e que Deus quer que a graça seja distribuída para todos e em abundância. Mas, entre isso e a própria realidade, e própria Roma aceitar o casamento gay, há uma dificuldade. Casamento gay pela mídia, o próprio professor Fausto falou, a crise nas estruturas de mediação. A novela Viver a Vida, ao mesmo tempo que ela puxa em chamada, né, um grande achado da novela, fulano de tal é gay, o meu filho é gay, é uma grande vergonha. Então, muitos falam, e a Globo entrou numa roubada, mas ao mesmo tempo ela vai, nos capítulos seguintes, ela vai remendando, consertando, né? Então, realmente, é um acontecimento. Preferi dizer que estamos vivendo a parte desértica de uma situação mítica. Bom, eu antes de falar qualquer coisa, eu vou passar aqui a fala ao professor Fausto, que gostaria de dar uma informação. Bom, com referência a essa questão que foi levantada anteriormente sobre as relações sociedade civil e meios, existe uma entrevista que o livro que o CISECO publicou há 2 anos, uma entrevista do professor Humberto Eco, que chama-se Mediatização e a Crise da Democracia Representativa. O que é que as mídias têm a ver com a crise da democracia representativa? E é um texto longo que está nesse livro, que é todo ele abordado, são casos sobre mediatização de campanhas presidenciais, por exemplo, no mundo. Esse livro está em português, eu vou mandar um exemplar aqui para a biblioteca da UFPA, né? No sentido de que, caso interesse a discussão desse conceito, dessa crise da mediação, talvez ele possa vir a ser útil de alguma forma. Eu quero agradecer enormemente as falas dos professores dessa mesa, professor Sérgio Dairel Porto, que felizmente voltou conosco agora, e espero que agora volte mais vezes, que não demore mais quase 20 anos, né, professor, para retornar. Você hoje fez um convite, né? Estamos aceitando novas candidaturas. Então, você recebe menores de idade. Sim, com certeza, nós recebemos nesta situação, sim. Eu quero agradecer também a fala do professor Fausto Neto, que eu nem mencionei, por isso ele falou em retorno, mas nós temos, uma das nossas referências também, assim como o professor Sérgio, com quem nós mantemos contato e que nós tivemos próximos, inclusive, para a instalação do nosso programa de pós-graduação, ou seja, do nosso mestrado. Então, vez por outra, ele está conosco. Então, seja bem-vindo, professor. No encerramento, eu estou dizendo seja bem-vindo, né? Eu não disse isso, mas deixa eu tentar consertar a minha falta de compostura. E eu estou encerrando esta mesa.